Mateus 4, aleluias, primeiro, glória a Deus. Vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, Deus poderoso, nós lemos a tua santa palavra neste momento e pedimos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, fala conosco, ó Pai, dai-nos sabedoria e entendimento, ó Pai, para nós entendermos a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus tremendo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Confirma, ó Deus querido, a grande obra, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, faça o meu instrumento nas tuas mãos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, nós lemos aqui uma palavra onde, aleluia, Jesus, glórias a Deus, fala a respeito do nosso Deus, aleluia, do nosso Jesus Cristo, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que foi conduzido, irmãos, pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele foi conduzido, irmãos, ao deserto primeiramente para passar por uma preparação, aleluia, Jesus, para depois ele ser provado, irmãos. Isso aí, irmãos, é uma situação que todos nós, aleluia, Jesus, temos que a preparar, aleluia, Jesus, para nós sermos, aleluia, Jesus, testado por Deus. É por isso, irmãos, que muitas das vezes tem pessoas que ele não aguenta permanecer na igreja, no evangelho, é porque ele quer enfrentar o diabo de qualquer maneira, irmãos. E não tem como, irmãos, se nós enfrentar o diabo de qualquer maneira, nós vamos perder a batalha, porque nós temos que ter um preparamento. Nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado, mas antes de ser tentado, ele passou, aleluia, Jesus, glórias a Deus, por uma preparação de jejum. Ele jejuou, irmãos. E foi no momento que ele estava mais obcecado assim por aquele jejum, aleluia, Jesus, que ele foi tentado. E nós também, irmãos, é no momento da luta mais difícil da nossa vida, é que o diabo chega, irmãos, para fazer com que nós venhamos desistir.
É isso, irmãos. É no momento mais difícil, é que Deus vai chegar com a bênção. O diabo chega antes, oferecendo os seus pratos, oferecendo as suas oferendas. E muitas das vezes as pessoas crescem o óleo e larga, aleluias a Deus, e começa a ter um outro plano, aleluia, Jesus, onde o diabo consegue destruir a vida da pessoa. Glórias a Deus, aleluias. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, você pode até dizer, mas Jesus poderia nem não ter jejuado, que ele venceria o diabo. Ele não precisava nem ter ido naquele monte, que se ele quisesse destruir o diabo ali, ele destruía, mas se ele fizesse isso, irmãos, ele estava desobedecendo a Deus, porque ele veio numa missão, e essa missão tinha que ser cumprida, e ele veio como homem, porque se ele tivesse ali, irmãos, aleluias, na sua glória e majestade, o diabo não poderia fazer nada com ele, ele destruía o diabo, mas ele veio em forma de homem, para poder, aleluia, passar pela dificuldade que o homem enfrenta, a mulher enfrenta aqui nessa terra, para testar se verdadeiramente o homem conseguiria, aleluia, vencer a tentação, e consegue, irmãos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque o Senhor, ele fez um teste para ver, e ele colocou esta capacidade na nossa vida para nós vencermos, para nós não darmos lugarmos para o diabo, mas para nós estar sempre, irmãos, aleluia, Jesus, repreendendo o nosso adversário, o nosso inimigo. Mas muitas das vezes, irmãos, aleluia, no momento que nós estamos enfrentando uma luta, uma perseguição, no momento mais crítico, no momento mais difícil, talvez um dia que não tem nada em casa para comer, não tem nada, a pessoa está à beira da morte, a pessoa pensa, pensa que muitas vezes Jesus não está com ele, irmãos. E negativa nesse momento que Jesus chega e entrega a vitória. Nós possamos ver que, aleluia, Jesus, ele foi para o deserto ali, ele jejuou 40 dias e 40 noites, aleluia, Jesus, glórias a Deus, para nos dar exemplo que é preciso nós a prepararmos para nós enfrentarmos os desafios que tem pela frente, para nós poder vencermos os desafios, os problemas, a dificuldade, as lutas, os vendaval, nós é preciso estar preparado, porque senão, se nós não estivermos preparados, irmãos, aquele desafio, ele traz para nós consequência, ele nos vence, ele nos barra dos nossos projetos, e nós não conseguiremos prosseguir em frente. Nós temos que preparar, irmãos, para enfrentar todo tipo de luta na nossa vida, porque nós não sabemos o que o inimigo está tramando contra nós. Os ataques do inimigo, irmãos, ele é sagaz. Muitas das vezes nós pensamos que ele pode atacar de uma forma, mas ele ataca de outra, e nós temos que estar preparados para nós resistirmos. Aleluia, Jesus, os ataques do inimigo. E foi assim que Jesus fez, irmãos. Ele estando ali, aleluia, Jesus, glórias a Deus, no deserto, preparando, aleluia, Jesus, glórias a Deus, o diabo, ele quer ser muito esperto, irmãos, ele estava ali observando Jesus ali, preparando, aleluias, mas ele não chegou até Jesus, glórias a Deus, aleluias, ele esperou primeiro Jesus estar ali cansado, 40 dias e 40 noites em jejum, irmãos, ele esperou ele estar cansado, aleluias, para ele poder chegar e oferecer Jesus, os seus reinos, as suas riquezas, para ver se Jesus agradava a Satanás, para ver se Jesus largava de obedecer a Deus, mas ele não deu ouvido à voz do diabo, mas sim combateu
com a palavra de Deus. Nós temos que estar também, irmãos, aleluia, Jesus, observando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para que nós, nesse momento, nós também temos, aleluia, aquela sabedoria de combater o inimigo com a palavra de Deus, de derrotar o nosso adversário com a palavra de Deus, porque muitas das vezes, irmãos, o inimigo, ele vem até mesmo na palavra, trazendo coisas, aleluia, Jesus, e se nós, irmãos, não estiver examinando a palavra, nós seremos enganados pelo próprio adversário, irmão, na palavra, porque ele é sábio, irmãos, ele entende a palavra de Deus, muitas das vezes mais do que muitos cristãos, porque ele já esteve ali na glória de Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Isto é um exemplo, irmãos, para nós, que sem preparação, irmãos, nós não chegaremos a lugar nenhum. Sem preparação, irmãos, nós não conseguiremos vencer as batalhas, as dificuldades, os problemas na nossa vida. E o inimigo faz assim, irmãos, muitas das vezes ele espera o cristão estar naquele dia mais crítico, ou faltando o alimento no seu lar, não sabe nem o que comer, o inimigo chega com uma proposta. É o dia de Jesus entregar a bênção, mas o inimigo chega com uma proposta antes, a pessoa vira a mentalidade por aquela proposta, porque por causa da dificuldade que está passando. E nós não podemos aceitar, irmãos, nós temos que ter direção do Espírito Santo, para que nós venhamos saber quem está ali nos oferecendo aquilo, se é vindo de Deus, ou se é vindo da parte do inimigo para trazer derrota para a nossa vida. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Está vendo, irmão? Ele esperou Jesus ter aquela fome, aquela vontade de comer. Jesus olhar para um lado e para o outro e ver que não tinha nada para ele poder chegar. Assim é também na nossa vida, irmãos. Ele espera nós pensarmos que nós estamos no fundo do poço, que nós não temos uma saída, ele chega com uma proposta para poder, aleluia, fazer nós perdermos as bênçãos do Senhor. Aleluia, mas nós temos que ter sabedoria, irmãos, para combater as obras do inimigo. Aleluia, Jesus. Chegando a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Está vendo, irmãos? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Muitas vezes nós estamos passando por luta, as pessoas chegam ali, uai, você não serve este Deus não é o dono do ouro e da prata, ali é o diabo, irmão, usando a pessoa. Aleluia. Por que você está passando isso? Nós temos que dizer, irmãos, a aprovação ela veio para nós mesmos, mas depois da aprovação o Senhor vai colocar na nossa frente um banquete que nós vamos saciar, aleluia, Jesus, e nós vamos estar cantando o hino da vitória, e o diabo estará derrotado para a glória de Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É isso, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Muitas das vezes o inimigo quer fazer nós tentarmos a Deus, para nós perdermos a bênção, aleluia, Jesus, do Senhor na nossa vida. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias, que maravilha, né, irmãos? É bom, irmãos, quando a pessoa está, aleluia, Jesus, meditando na palavra de Deus, que Deus dá sabedoria para a pessoa através de meditar na palavra. Quando o inimigo vem com uma resposta, mesmo sendo da palavra de Deus, você tem uma outra palavra para combater o que o inimigo trouxe te oferecendo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, porque quando, aleluia, a pessoa começa a dizer,
essas coisas, irmãos, não com intenção de ajudar, mas sim com intenção de ferir a pessoa do nosso Deus, ele está apossado pelo espírito do mal e está querendo fazer com que nós venhamos pecar contra o nosso Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluias. Ele não desiste, irmãos. Aleluia, Jesus. Ele leva uma porrada na primeira, ele cai, ele levanta e vem de novo, dá investida. O diabo, irmãos, nós não pensamos assim que ele desiste, porque ele não desiste, irmãos. É por isso que nós temos que estar a todo momento, irmãos, preparado para enfrentar esta batalha, porque o diabo, ele não desiste não, irmãos. Ele cai, ele leva uma porrada, uma cacetada, ele cai, e ele levanta e vem de novo. Aleluia, Jesus, usando a mesma palavra para poder, aleluia, Jesus, né, querendo que o Senhor Jesus mudasse de opinião. Aleluia, Jesus, porque se ele fizesse aquilo, irmãos, estava tudo perdido, nós não teríamos chance de salvação. Aleluias, mas Jesus veio numa missão de obedecer a Deus, e ele cumpriu, porque se ele quisesse destruir o diabo ali mesmo, ele destruiria, irmãos. Aleluias, mas ele estava aqui numa condições de homem. Aleluia, Jesus, para passar pelo sofrimento do homem aqui na terra. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, para testar e saber que o homem tem condições de vencer todas as lutas que venha sobre nós na face da terra. Glórias a Deus, aleluias. Então aqui o diabo oferece mais, né? Aleluia, Jesus, glórias a Deus, uma glória para o Senhor. Aleluias. O Senhor, irmãos, tinha descido ali da glória do Pai. A glória maravilhosa. Ver o mundo tão tristonho. Aleluia, Jesus. Imagina, irmãos, o Senhor, mesmo ele olhando lá na frente que ele tinha que passar por aquela morte dolorida, mas ele preferiu, irmãos, aleluia, obedecer ao Pai e passar por aquilo do que obedecer a Satanás e depois perder também tudo. Aleluia, Jesus. Nós temos que olhar, irmãos, é isto, é aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que o diabo, irmão, não pode nos dar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Muitas das vezes o diabo, ele tenta, irmãos, aleluia, Jesus, humilhar a nós. Ah, mas você é cristão, você não tem nada, você não tem isso, não tem aquilo. E as pessoas lá do mundo têm isso, têm aquilo. Mas só que tem uma coisa, irmãos, tudo aqui é passageiro. O que nós temos, irmão, de mais precioso na nossa vida é aquilo que o Senhor nos deu, que é a salvação, é a promessa da salvação. E aquelas pessoas, muitas das vezes, podem ter tudo na sua vida, mas eles não têm o que nós temos, irmãos. Ele tem dinheiro, ele tem muitas coisas, muitos bens, mas ele não tem a salvação, não tem direito à salvação. E nós, irmãos, temos, aleluia, esse direito dado por Deus. Basta nós esforçarmos para nós alcançarmos a eternidade do Senhor, para viver, aleluia, em alegria com o Senhor ali, no reino, na cidade santa do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então ali o diabo oferece, aleluia, depois de levar Jesus
né? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Há um pináculo, né? Aleluia, Jesus, muito alto, e mandar Jesus ser tirado ali, porque estava escrito na palavra, o diabo usou a própria palavra, irmãos. Está escrito na palavra que o Senhor teu Deus dará ordem aos teus anjos, que eles te tomarão pelas mãos, não sofrerão nenhum dano. Aleluias. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Que maravilha, né, irmãos? O Senhor está preparado a todo momento, irmãos, mas naquele momento, para nos dar exemplo, ele passou por aquele processo de jejum ali, para fortalecer, aleluia, Jesus, para enfrentar o diabo, para dar-nos exemplo que nós também temos que passar por este processo, pelo vale, irmãos, aleluia, Jesus. Nós temos, irmãos, aleluia, que ter o sacrifício, aleluia, Jesus, para nós chegarmos aonde nós queremos. Nós temos que sacrificar, irmãos, é jejuar, é orar, santificar a nossa vida, para nós ir para uma batalha, porque senão nós não venceremos a batalha, porque o mundo espiritual, irmãos, aleluia, é terrível, irmãos. Se nós não estivermos preparados, nós não conseguiremos vencer. Aleluias. Veja aí, irmãos, que o diabo, ele não desiste. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Aleluia. Está vendo, irmãos? O diabo queria por toda lei que o Jesus adorasse a ele, que Jesus não fizesse aquilo, que Jesus não partisse para aquilo que estava preparado para ele, que era a morte de cruz, que ele obedecesse ao diabo para que a humanidade não tivesse, aleluia, acesso à salvação, para que a humanidade não tivesse, irmãos, esse direito de lutar pela salvação. O diabo queria fazer com que, aleluia, Jesus desistisse daquele compromisso que ele fez com o Pai, aleluia, que é de obedecer ao Pai, aleluia, Jesus, e ele cumpriu, irmãos, porque ele não ouviu a voz do inimigo. Glórias a Deus, aleluias. O que Jesus respondeu? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É aqui que está, irmãos, aleluia, Jesus, o processo da vitória. Nas lutas, irmãos, aleluia, Jesus, tem momento que as lutas começam a tomar uma direção que nós achamos que não tem controle, que nós achamos que não vamos conseguir, aleluia, vencer, porque está demais, está muito. É neste momento, irmãos, aleluia, que nós temos que meditar nesta palavra, aleluia, Jesus, neste texto aqui, aonde fala sobre o que Jesus foi tentado, o que Jesus passou. Porque, irmãos, veio a oferta de Satanás por 3 vezes, dentro da palavra de Deus. O diabo, descaradamente, ele chegou querendo tentar Jesus com a própria palavra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, ele chega no cristão também, falando da palavra, outra vez defamando contra Deus. Mas você é um filho de Deus, porque você está passando por isso, porque está acontecendo, ele não é o Deus, dono do ouro e da prata. Irmão, nós temos que repreender, porque aquilo é o diabo tentando tirar o nosso foco com Deus. Ali é o momento, irmãos, que nós estamos, aleluia, Jesus, que Deus está para entregar a vitória, assim como aconteceu ali. Jesus, ele venceu o diabo, e ali chegou os anjos e o serviram, e nós também não é diferente, irmãos. Jesus, ele
testa nós. Quando nós conseguiremos vencer, irmãos, Jesus chega com a vitória. Mas se nós não vencermos, irmãos, o anjo volta com a vitória e nós ficamos sentindo como derrotado, porque nós não recebemos a vitória. Mas foi o diabo quem nos iludiu para que nós não viéssemos tomar posse da vitória. Porque a vitória estava vindo a caminho, irmãos, naquele momento mais difícil da tentação. Mas quando nós ouvimos a voz do diabo e dando lugar, dando brecha, irmãos, o anjo ele volta com a benção e nós ficamos sem a vitória do Senhor. Nós temos que começar a luta de novo, a peleja de novo. Aleluia, Jesus, para alcançar aquela vitória. E muitas das vezes nós ficamos naquele cai e levanta, porque a bênção não chega, irmãos, porque a falha está em nós, não está em Deus. Aleluia, é porque nós muitas das vezes ouvimos a voz do inimigo, porque ele chega sempre primeiro, irmãos, para oferecer, aleluia, Jesus, facilidade, oferecer, aleluia, Jesus, as suas glórias, aleluia, Jesus, glórias a Deus, para que a pessoa venha, né, aleluia, Jesus, dar ouvido à voz dele e deixar as bênçãos do Senhor para trás. Glórias a Deus. É por isso que nós temos, aleluia, Jesus, que ser vigilante, irmãos. Ser vigilante. Glórias a Deus, aleluias. Nós vemos aqui, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que o Senhor, irmãos, aleluia, Jesus, depois de 3 vezes ele repreendeu o diabo. Ele repreendeu o diabo, vai-te, Satanás. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nós temos que ter essa autoridade, irmãos. Para ter essa autoridade, nós temos que ir para o preparo, irmãos, para o preparo, para o jejum e oração, para, aleluia, Jesus, um compromisso com Deus, assim, a sós, ficar a sós com Deus, um diálogo com Deus, aleluia, Jesus, diariamente, para nós recebermos este renovo, este poder, para que nós venhamos também, aleluia, Jesus, glórias a Deus, ter aquele poder de repreender o nosso adversário, nos momentos em que ele chega, porque ele só chega no momento que nós estamos na maior dificuldade, para poder tirar de nós a bênção do Senhor. É por isso que nós temos que ser vigilante, não dar brecha para o inimigo, mas combater o inimigo, aleluia, assim como diz a palavra, aleluia, Jesus, sujeitai, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e fugirá mesmo, irmãos, aleluia. Chega um certo tempo que o diabo vê que nós não estamos dando ouvido para o que ele está dizendo, nós estamos repreendendo ele, ele vai se retirar e ali nós vamos receber as bênçãos das mãos do Senhor, aleluias. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, aleluia, Jesus, glórias a Deus.